Queridos amigos que acompanham o canal, que dia histórico! Então realmente aumentaram 75 pontos base e mesmo assim, gente, que loucura, o mercado subiu totalmente. Vejam aí o índice do medo, o VIX, 6, né, por cento, chegou a bater 7% até. A Nasdaq, 4% de aumento. O que está ocorrendo? O mercado esperava isso e mesmo assim subiu desse jeito. Muita calma, né, gente? Vamos relembrar um pouquinho as outras reuniões, como foram. Vejam aí a Nasdaq, então, hoje subiu 4%, em junho 2,49%, em maio 3,41%, em março 3,7%. Gente, de novo, né? É um absurdo tudo que esses caras fizeram. Vão colocar no mundo o mundo numa das maiores recessões da história, trouxeram uma inflação recorde, né, para os cálculos, aliás, se usarmos a fórmula antiga, né, hoje estaríamos com uma inflação maior que dos anos 80, né, eles acabaram com tudo, mas estão conseguindo manter o mercado sem crash, pessoal, tá certo? Então isso sim é muito admirável, mas será que isso se mantém? Claro que não, né? Todo mundo já deixou claro aí. Historicamente, os grandes rallies do Fed Day, eu achei engraçada essa expressão, né? Fed Day, não foram sustentados. Quando o S&P sobe 1% ou mais nos dias de decisão, a média do dia seguinte foi um declínio de 0,3%, com ganhos registrados em menos da metade do tempo. E aí, né, não podemos nos esquecer que desde o começo do ano as bolsas estão aí com uma média, né, de 30%, 20% de queda. Então, no dia sempre sobe. Por quê, gente? Mais uma vez, porque o Powell vai lá, né, e ele fala tudo que os investidores querem ouvir. Ele fala que está preocupado com a inflação, ele fala que eles estão de olho, né, nas questões aí econômicas, eles dão um valor enorme, né, para a questão dos empregos, e nisso eles estão obviamente muito certos, né, os empregos estão aí muito bem, exatamente porque apenas, né, quando toda essa questão inflacionária começa a impactar realmente as vendas, é que as empresas começam a mandar embora, tá certo? Isso aí está completamente esperado dentro de um ciclo econômico, mas eles sempre, né, ressalvam isso daí, tá certo? Então, meus amigos, mais uma vez, né, incrível como que ainda tem fôlego, né, para subir tanto aí as bolsas, especialmente a Nasdaq, mas sem dúvida, né, os próximos dias aí vai ter uma bela realização dessa alta, tá bom? Vejam aí, ó, com o aumento de 75, o Fed levou as taxas para o nível que atingiu em 2018, antes de ceder. Gente, 2018 não é conhecido, né, como um ano aí que teve crash, mas no finalzinho do ano teve um belo estresse, exatamente por isso, tá certo? E agora estamos nesse mesmo ponto. Vale lembrar que estamos 9 trilhões de dólares em dívidas, né, a mais aí do que nesse período. E aí, de novo, eu coloco aqui para vocês, tá, gente? Eu não entendo, mais uma vez, né? Não entendo a mágica que eles fazem, porque assim, só os Estados Unidos 9 trilhões, né? O mundo 35 trilhões. O próprio Brasil aí, colocamos, né, uns vídeos atrás, essa informação era informação sem chave, né, para ter para sempre, sempre. O Brasil já estava com um problema enorme fiscal na era da Dilma, né, 2014. Beleza, o Temer veio, fez um monte de reformas, show. Aí veio o problema do bichinho, né, e aumentamos aí trilhões também de reais, né, as nossas dívidas, o quanto geramos aí para solucionar o problema. Agora 41 bilhões, né, a PEC kamikaze, aquela coisa toda. Tudo bem, o Brasil está subindo, o PIB vai aumentar, né? Como se essa dívida enorme que a gente fez, pagando, meus amigos, 13,5% ao ano, que nenhum país do mundo paga. Não, a Rússia pagou, a Turquia paga. Pelo amor de Deus, né, gente? Não vamos falar de país aí que já está estraçalhado. Vamos falar de país que tem um mínimo ainda, né, de pé. Então, dos países que não estão com uma crise aguda, né, política, conflito, essas coisas absurdas, o Brasil é o que mais paga. Já estão falando que por causa desse aumentinho aí, vamos ter que aumentar mais 1%, né, meio na próxima reunião e meio na outra. Caramba, vamos chegar a 14,25%, gente, de juros na renda fixa.
Depois de tudo isso que a gente se endividou mais, você vai aumentar desse jeito a dívida pública e não tem problema nenhum? Ah, não é possível, né? Então, realmente, né, não adianta nada. Pode jogar fora a matemática, que tudo mudou mesmo no mundo. A meta do Fed em sua reunião de 15 de junho era apertar condições, aumentando 75 pontos, enviando uma mensagem sobre ser duro com a inflação. Desde lá, as taxas de 2 anos, 10 e 30, caíram 36, 70 e 41. Nasdaq subiu 10%, né? Então, inacreditável, pessoal, sim. Não tem o que falar, né? Aquela questão que eles tinham se comprometido com vender ativos, não venderam, até compraram um pouquinho, né, desde então, e simplesmente o mercado continua, né, como sendo aí o pico de 2021. Qualquer notícia média, né, já sobe a bolsa. Enquanto isso, o mundo real, gente, e o mundo real. Olha, não vou nem falar essa palavra aqui, hein? Porcaria de vendas de casas pendentes nos Estados Unidos, 20%. Pessoal, vamos lá. Qual é o maior setor do mundo, né? Imobiliário chinês, tá terrível, beleza. Segundo, imobiliário americano, cai 20%, né? Casas pendentes aí, as vendas, cai 20%. E beleza, realmente, não sei o que dizer, né? Enquanto isso aí, ó, nosso querido Tavi, mais uma vez lembra que 774 CEOs deixaram seus cargos este ano, apenas nos Estados Unidos. Esse é o número mais alto em 20 anos. Ó, ele que é muito esperto, ele manja de dados, né? Porque alguém pode perguntar, pô, mas é um número normal? Que às vezes é normal, né? É o que a nossa mídia lixo aqui faz. Ela pega um número que sempre foi, mas é um número, né, naturalmente alto, coloca na televisão e todo mundo fica morrendo, né? Não, o Tavi inteligentemente já foi lá e falou, não, mais alto nos últimos 20 anos. O que sabem que nós não sabemos, né? Fica exatamente essa dúvida. Qual é o intuito disso tudo, né, pessoal? É realmente chegar um momento que não vai dar para segurar e a coisa vai colapsar? Será que vão conseguir levar essa história de inflação e não vai ser necessário um crash pela primeira vez na história, né? Apenas aí o grande impacto de vendas, de desemprego que muito em breve vai chegar, vai evitar um grande crash, gente, uma grande desvalorização de ativos? Olha, a julgar pelos CEOs que tá todo mundo vazando, acho difícil, né? E aí, meus amigos, não deixem de entrar nas nossas áreas, né? O nosso Telegramzinho tá aí na descrição. Sempre postamos ali esses links antes de colocar aqui nos vídeos. E também se inscrevam, curtam, comentem, pois isso nos ajuda bastante. Estamos lá no Twitter, estamos no Instagram, postando o dia inteiro. E, gente, eu vou deixar aqui de novo, né? Eu não costumo falar dos vídeos que postamos aqui no canal, porque todo dia realmente muda muito, mas esse vídeo especificamente, pessoal, é uma aula, inclusive, disso que a gente viveu hoje, né, essa grande inflação de 82, que foi realmente algo singular, e de novo, né, se utilizássemos a mesma fórmula, hoje já estaríamos com mais inflação do que naquela época, mas como eles são muito inteligentes, eles mudam a fórmula, né, e não o processo econômico. Ah, espertões, né? Muito bom. E a Bolsa Brasileira, gente? Bolsa Brasileira negociando a 6 vezes preço-lucro projetado, que é o nível mais baixo desde a crise de 2008. Então, é o que eu sempre falo, pessoal, apesar, né, do Brasil, por incrível que pareça, o PIB está aumentando, né, tá surfando aí nas commodities, para o Brasil é como se já tivesse realmente tido o crash, né? Muitas empresas aí, a gente fala nas nossas áreas de membro ali, principalmente de opções, toda semana fazemos um acompanhamento mesmo semanal. E é incrível, né? Os setores aí, aviação 80%, varejo 90%, bancos 50%, 60%, é um absurdo. E realmente vejam aí. Então, se você fizer, né, esse cálculo que é o básico da análise fundamentalista, para você saber se uma ação está muito cara ou não, pegando o preço versus o lucro, já estamos sim em uma medida aí de 2008. É hora de comprar, Morfeuzinho? Gente, primeiro, né, canso de falar que a gente não faz recomendação, mas segundo, é realmente muito difícil imaginar um crash, um choque um pouco maior nas bolsas e a Bolsa Brasileira não ser afetada, especialmente, né, pessoal, porque temos eleições aí e, meu Deus do céu, né, o resultado, seja lá qual for, pode ser terrível, tá certo? Tanto se o Bolsonaro ganhar, a mídia vai ficar simplesmente ensandecida, todos os poderes aí vão se juntar, não tenho dúvida. Assim como se o Lula ganhar,
ele já disse várias vezes que vai cortar teto, né, que vai dar dinheiro pro povo, que é bem os moldes aí da Argentina, que já está no caminho certinho da Venezuela e de Cuba, mas não se esquecendo que o Chile também já está um pouquinho mais adiantado que o Brasil, tá, pessoal? A revolução deles lá tá a todo vapor, uma maravilha, né? Vai sobrar desemprego que não dá nem para fazer ideia. Então, essa pergunta, né, se já está barato, se já dá para começar a comprar, eu só ponho essa reflexão para as pessoas. Tomem cuidado, tá certo? Aqui é Brasil, meu amigo. As coisas aqui são difíceis. Enquanto isso, várias outras relações, né, gente? Ouro e prata aí mais alta desde a recessão. Por que ocorre esse tipo, né, de correlação? Alguns dizem que é exatamente pela falta de crença que o sistema, né, tá bem das pernas. Vejam, o dólar explodiu de valor em relação a todas as outras moedas. Então tem muitos indícios realmente que uma grande correção estaria para ocorrer. E é óbvio, né, gente, que essa relação de metais é muito importante. Tá certo? E por falar em metais, né, sempre tem que falar também de criptos. Muitas pessoas colocando aí, né, uma certeza de que são os metais, né, eletrônicos, aquela coisa toda, e vejam como subiram depois exatamente de o Powell ter ido lá e falar um monte de coisa. O que eu sempre digo, né, gente, é a maior ironia da história. O pessoal que gosta de criptos é exatamente contra o Estado, né, aquela coisa toda anarcocapitalista, e quanto mais o Estado está ajudando as bolsas, mais as criptos valorizam. Se você tem uma visão fundamentalista, é muito fácil explicar isso, não é mesmo? Afinal de contas, o mercado cripto, matematicamente falando, sim, está completamente correlacionado a bolsas especulativas, né, ativos especulativos. Então, quando você tem alguma notícia que ajuda, né, esses ativos especulativos, você acaba ajudando também as criptomoedas. Então, vejam, né, no mesmo dia que a Nasdaq bateu 4%, explosão total, Ethereum aí, ó, caraca, 16%, né? Lá no último fundo que teve, ele estava abaixo de 1.000, se não me engano, não foi? E já tá aí de novo, né? 1.600, que loucura, 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 tá certo, pessoal? Então, anarcos teens, queridos que me odeiam, durmam com isso, né? Realmente, quanto mais o Estado gera, quanto mais o Estado ajuda, mais as criptomoedas estão se aproveitando. Que loucura, gente. E aí, falamos aí, né, de um investidor lendário aqui no vídeo já, e o nosso querido Ray Dalio está cheio de puts, principalmente em relação à Europa, está muito pessimista. Se você quer aprender o que é opções, call, put, não perca o nosso cursinho aí 5 vezes, né, menos que uma pizza por mês, muito pouco, e as nossas áreas de membros continuam a todo vapor. Gente, é entrar e se não gostou, sai, né, não tem essa de fidelidade, não sei o que, nada, pessoal. Entrou, gostou, fica. Tem gente lá, graças a Deus, né, um bom tempo já com a gente. Tem outros que entram, nunca, né, tive um feedback negativo, só falam que fica sem dinheiro, né, não tá tendo mais tempo de ver, e saem também quando querem, então não tem nada de fidelidade. Tá certo, gente? Quem quiser experimentar, realmente eu recomendo. Tudo isso que a gente tá vendo é muito discutido lá, e realmente eu vou ter, assim, muito orgulho, né, de ter passado por um momento tão histórico e documentado isso do jeito que a gente está fazendo lá. Então, vale muito a pena, meus amigos, não percam aí, tá certo? E aí o mundo real, né, gente, continua com tudo. O que você acha que a impressão do PIB é amanhã? Então, a impressão não, amanhã essa tradução não ficou boa. Os números, né, dos PIBs aí saem amanhã, e o esperado é 0,4 nos Estados Unidos, esse, né, especificamente 0,4. Se tivermos um número negativo, estaremos em uma recessão técnica. E aí, né, mais uma vez, aí o Powell falou de recessão, disse que está de olho, mas acho que não vai acontecer. Então é aquilo, gente, é aquilo mesmo, né? Você faz de conta que está falando verdade, eu faço de conta que acredito. E a bolsa sobe, né? Então, certamente, se o PIB vier negativo, toda essa festa que foi hoje, né, amanhã já deve ter a ressaca. E aí, ó, o presidente do Fed, Jeremy Powell, disse que não acredita que os Estados Unidos estejam em recessão. Falou depois que o Fed aumentou sua principal taxa de juros para tentar domar a inflação. Ele mesmo já disse, né, que eu acho que não é só porque cai 2 períodos aí que é recessão, né, que é a fórmula que a gente sempre usou. Então eu também não tenho a menor dúvida que mais uma vez eles vão continuar usando
mudando, né, fórmulas e diálogos, narrativas para empurrar mais ainda, né, gente? Quanto eles puderem ganhar nesses mercados aí, sem dúvida, eles vão continuar ganhando. E um indicativo, né, que é conhecido aí pelos economistas como o mais importante, até o McDonald's coloca, então, né, aumenta o preço do cheeseburger depois de 14 anos, pessoal, 14 anos, que nos remete, obviamente, né, à crise de 2008. Tá certo? Eu tô falando bobagem, é isso mesmo, 2022 e 2008. Então, devido ao último problema, gerou a inflação e teve que aumentar aí, né? Gente, parece que é brincadeira, mas já tive, né, a oportunidade de morar lá. É incrível a quantidade de pessoas mesmo, né, que se alimentam de fast food, pessoal. Não é que nem aqui, né, que a gente chama aí no iFood uma vez na vida, né, já fica morrendo de arrependimento. Não, gente, é a base da alimentação de muitas pessoas, porque é muito barato mesmo, tá bom? É que nem aqui, né, em São Paulo, vou falar aqui de São Paulo, amigos muito pobres, né, que já chegaram aí a se alimentar de hot dog, né, do centro de São Paulo, R$2 e R$1 até uma época, né, se alimenta hoje também se alimenta de cup noodles, né, de miojo mesmo. É impressionante, pessoal, é impressionante. A gente, né, não tem noção de como, infelizmente, as pessoas passam mal, né? Quem me segue aí já tem um conhecimento um pouco maior, tem uma renda melhor, mas realmente isso daí é muito triste, né? No último prisma, porque realmente terrível, né? Terrível. O cara já tem nada e o pouco que ele tem vai ser tirado, né? Que coisa. E para fechar o nosso vídeo, né, gente? Tá aí, ó, mais uma vez ele, né? O Nelipe Feto. Ele tá muito feliz. Por quê, pessoal? Porque 20%, né, entre os jovens aí diz que vai votar no Bolsonaro e 51% em Lula. Primeiro que Datafolha, pessoal, assim, de verdade, quem ainda acredita em Datafolha, né, depois das últimas eleições aí, tem que ter o mesmo cérebro, né, que esse menino aí. Mas é óbvio, né, que os mais jovens são extremamente influenciados por TikTok, por um monte de Anitas da vida que só vendem lixo. Então também não me deixaria, né, muito pasmo depois de tudo que a gente vê. Eu repito, pessoal, aqui não é lugar de política, sempre que eu falo de política o pessoal fica bravo, mas não é possível, gente. Tudo que a gente viu, né, de corrupção, de petrolão, de mensalão, e realmente, né, passou, gente. Eu vi no Jornal Nacional os caras falando, né, do Lula se lançando oficialmente. Cara, fizeram uma biografia dele e não citaram a Lava Jato. A Gorobo, né? A Gorobo, cara. O Jornal Nacional não citou tudo que a própria Globo fez para tirar o Lula. Agora nem citou, e esses jovens então estão preocupados com a Anitta, com o Big Brother. Então tem dois itens aí, uma que eu duvido muito da Folha, mas se não for 50, sei lá, 30%, 40%, né? Entre os mais jovens eu não duvido não, exatamente porque é uma lavagem cerebral. Então, de novo, né, você que tem filho, tome cuidado, muito cuidado, não apenas, né, Dona Elipe, mas aí desses monte de artista que influencia a cabeça do jovem colocando cocô. E aí, fechar de novo, né, com o nosso querido Serginho Groisman, rachando o bico, né, salvou o dia de novo. Mas vou sempre trazer também esse gráfico aqui, não podemos nos esquecer sempre depois desses grandes aumentos de taxa, quando vem, né, o grande problema. E aí já tivemos de tudo: inflação, petróleo, casas, né, imóveis, tecnologia, e hoje simplesmente temos tudo junto. Então imaginem aí qual vai ser o fim desse ciclo de aumento de juros. O que podemos fazer, meus amigos, é apenas estudar. Então temos aí cursinhos de finanças pessoais, inteligência artificial, apenas aquilo que as empresas pedem, não é viagem, não é teoria de nada, é coisa prática, programação de análise preditiva. É muito legal, tá certo, pessoal? Então, que todos tenham aí uma excelente noite. Um grande abraço!